O Fernando Diniz perdeu a linha e ofendeu o Gabriel Paulista ali no jogo do Corinthians e olha, isso tá dando o que falar, hein? Fica em pé! Fica em pé, Yuri! Eu acho que nunca o Diniz vai fazer isso com o Yuri. Você mandou eu tomar no c... e não posso falar com você. Mandou eu tomar no c... Você fazia isso com o Neymar? Você fazia isso com o Felipe Coutinho? Você não fazia isso. Você fazia isso com o Daniel Alves? Gabriel, ele tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, então ficou uma discussão. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que o Diniz falou sobre essa explosão dele com o Gabriel Paulista, a discussão dos dois, a opinião dos jogadores, o Neto metendo o pau no treinador e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? Pra você entender perfeitamente o que houve, o Veloso trouxe ali a dublagem da discussão entre o Diniz e o Gabriel Paulista. Dá a bola lá! Levanta a mão de novo pra você ver! Tomar no c... Tá bom, mas você falou depois. Eu entendi, por que não? Não, só porque eu não toquei? Que isso? Tá bom. Não. Eu sou burro? Não posso falar com você? Não posso? Você mandou eu tomar no c... e não posso falar com você. Mandou eu tomar no c... Aproveite e sai com o Veloso com 2 L's, porque aqui tem leitura labial quase todo dia. O treinador na coletiva se explicou, disse o que aconteceu ali e por que ele estourou. Se eu consigo evitar, é melhor, tá? Mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores que prejudica. E no caso de hoje beneficiou, vou falar o porquê. O Gabriel, ele tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, então ficou uma discussão. Mas levando em consideração o que vale na vida o essencial não teve erro ali. E se você perceber, depois que aconteceu, o Gabriel, ele passou a jogar muito melhor no jogo. Dessa situação a gente saiu muito melhor que se não tivesse acontecido nada. O Gustavo Henrique, companheiro do Gabriel Paulista na zaga, também falou um pouquinho sobre essa situação. Eu acho que a gente tem que entender que o jeito do nosso treinador é esse. Ele sempre foi assim e não vai mudar agora. Ele tem uma personalidade onde a gente não vê nenhum tipo de maldade, né? A gente vê cobrança para o melhor do jogador, para o melhor do time. Então o Gabriel também tem um jeito mais explosivo, os dois são bem parecidos assim nesse quesito. Tem que existir um respeito, mas ali faz parte do jogo, os dois estão discutindo para a melhora do time e isso faz parte. No jogo aberto, o Ronaldo foi questionado por conta daquele lance. Lembra que o Mano Menezes chamou o Yuri Alberto de burro? E eu tô achando assim, cá com os meus botões, uma pulga aqui atrás da minha orelha tá me dizendo que o Yuri tá indo embora pra não tomar uma pancada dessa do lado de fora. Porque se ele continuar perdendo o gol do jeito que ele perde, ele chega na cara do goleiro e ele quer furar o goleiro. Ele não consegue dar um tapa de lado. Fez gol ontem. Então, fez o gol ontem, porque ele deu a cavadinha. Você sabe por que ele deu a cavadinha? Porque contra o São Paulo ele escorregou 2 vezes na cara do Rafael e o Diniz falou pra ele, fica em pé! Fica em pé, Yuri! Eu acho que nunca o Diniz vai fazer isso com o Yuri. O quê? Nunca vai fazer isso. Ele vai embora, menino. Porque o Yuri é o cara que se entrega no campo. O que o Yuri faz no campo, o Corinthians, ele se entrega, ele se doa. Então jamais ele vai criticar assim como ele... Ele fez isso com o Mano e foi chamado de burro também. O Mano chamou ele de burro. Uma incoerência do Ronaldo, a incoerência do Ronaldo pro Brasil inteiro agora entender. O quê? Porque quando o Yuri Alberto foi chamado de burro pelo Mano, ele desceu o porrete no Mano. Agora que foi o Pirulito, aí pode também. Eu? É? Não, eu falei que o Mano chama de... Não, deixa eu ver aqui. Tá no meu... Deixa eu escrever aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Ai. Doutor Marco Aurélio Cunha, as preferências são nítidas, doutor. Vira-lata. O Diniz já disse que não vai mudar, é isso que eu entendi. Que ele é desse jeito e que ele acha que isso até pode ajudar os jogadores. Ele falou Fez muito com o Ryan, com o Ele Nuno. falou muito bem, Renata. Se puder evitar, eu evito. Mas tem hora que não dá. Eu acho que essa é a relação de treinador e jogador, jogador e jogador. E o Neto, nos donos da bola, não poupou críticas ao treinador e, olha, elogiou ainda o Gabriel Paulista pela educação ao tratar do assunto. Eu gosto de jogador assim, velho. Como eu gosto de gente com personalidade. Como eu gosto de... E com educação. Sem gritar, sem levar o tom da voz. Não foi? Foi. Me chamou de burro. Você mandou eu tomar caju. Pô, por que eu não posso falar com você? Eu não tinha visto isso, verdade. Não foi num tom de voz? Verdade, foi bem, o Gabriel. Eu queria que você falasse que você você é um cara que eu escuto muito, Veloso. Foi bem. Porque assim, eu acho isso muito pequeno de um pai, muito pequeno de um filho, muito pequeno de um neto. Eu acho muito pequeno. Vocês acham, vocês que estão aí na tela, como eu grito muito assim, gente, coisa que eu mais tenho na vida é educação.
com as pessoas. E as pessoas não sabem disso, porque aqui eu sou mesmo firme. Agora, xingar um cara que é... Imagina o cara lá, a mulher dele, ô pai, pô, os caras te chamam de burro ainda, mas no Corinthians, um cara como o Gabriel Paulista, um cara que não abre a boca, fez gol de título, que abriu mão de dinheiro, pô, receber isso, pô, fica quieto, cara. E aí na entrevista, que eu vi, entrevista ontem com o Fernando Diniz, que é lá na Sport TV depois, à noite, esqueci o nome do programa, do Fernando Diniz, que é um menino maravilhoso, Felipe Diniz, que era da Central lá e estava na Globo. Não sei se eu estou na área, mas tudo bem. Quando eu faço isso, troca de passe, e que é um baita do apresentador, Felipe Diniz. Monstro de apresentador. Monstro, bugrino. Gosto mais ainda por causa disso. Quando eu faço isso, e aí a minha pergunta, e aí vocês falam o que vocês quiserem, cara, aí eu perco um jogo. Aí o Gabriel falha. Não, é ruim. Aí eu tiro ele. Aí o ambiente vai ficando ruim pra você, Fernando Diniz. Pra você ser um cara legal, ser um cara maravilhoso, ser um cara da praça, você é monstro. Para com isso, cara. Isso é o que eu não tô te dando conselho, não. Para com isso. Pô, você já tá no Corinthians, a gente tá amando você tá bem pra caramba, Copa do Brasil, Libertadores, jogando no Brasil. Para de arranjar esse tipo de encrenca. Por quê? Porque a hora que perder, você perde o ambiente, você perde o elenco. E acontece isso, porque com o Memphis você não fala, né? Com o Liga assim você não fala, né? Com o Felipe Coutinho assim, você não fala, né? Com o Neymar, você não fala, né? Não que o Gabriel Paulista não seja uma pessoa importante. Mas já foi diferente, porque é muito ruim quando o Fernando Diniz tem essa relação com os jogadores, e talvez isso explique que em muitos trabalhos do Diniz chega um determinado momento que ele não se sustenta. Ele não se sustenta. Então a gente vendo essas imagens e tendo aí a tradução, né, do que foi dito, a gente entende, porque tem 3 episódios que foram marcados do Diniz. Esse é o novo, né? Esse é o último. Foi do Tietê, que o Tietê não contestou. O Tietê garoto ainda, era mais jovem, não contestou. Teve o menino do Vasco, também naquela parada técnica, que ele esculachou o menino. Teve no Audax, que eu sei. Mirassol só não tem filmado. Mirassol também foi. E agora teve esse do Gabriel. Só que o Gabriel não é menino, né? O Gabriel foi lá confrontar. Por que tá falando isso? Com educação. Não manteve o nível, manteve uma conversa. Confrontou o Fernando Diniz. Confrontou. Quer colocar de novo? Hoje, jogador tem 5 anos de contrato. Quem vai sair antes que o Fernando Diniz? Quem sai antes? O Gabriel Paulista ou o Fernando Diniz? Fernando Diniz. Com certeza. Mas isso é... Quem saiu? O Lucas, o Calheri, o Luciano, Enzo Dias, Cédric ou o Crespo ou o Roger Machado? Quem saiu primeiro? E mais o Não, outro ainda. Roger Machado. Crespo. Quem vai sair primeiro? Quem saiu quando o Mano Menezes chamou o Roberto de burro? O Mano Menezes. Porque o jogador hoje ele tem uma assessoria tão forte, uma narrativa tão forte do contrato de que eles sentam em cima do contrato. E aí quem que vai perder no final? A comissão técnica. Vocês vão perder. Porque hoje vocês não têm mais o poder que o Leão tinha, que o Nelson Batista tinha, que o Tele Santana tinha, que o Filipão tinha, que o Luxemburgo tinha, que o Parreira tinha, que o Zagallo tinha. Vocês não têm mais esse poder. Os treinadores não têm mais o poder da raiz dos caras que eram do passado. O treinador hoje, ele tem que, às vezes, sentar bem no colinho, porque ele não tem nem substituto para o titular. E aí ele depende do titular. E não pode criticar o titular. E não pode fazer o titular treinar mais. Porque senão ele cai. É o que eu penso, Veloso. Você sempre fala isso. Não, mudou muito a relação hoje de jogador. E a gente fala com alguns treinadores, né? E treinador de time grande. E eles falam pra gente também dessa mudança de relação e de tratamento hoje. Hoje o jogador fica muito melindrado por qualquer coisa. E tem toda uma assessoria, tem todo o staff que tá ali pra proteger que você, Fernando Diniz, foi espetacular com o Garro. Né? Foi sensacional. E hoje mudou. Agora enxerga isso, cara. Mudou, porque aquele treinador que você citou vários aí que eram chamados de linha dura, e que tinham mercado e que trabalhavam nos grandes clubes. Vamos dar um exemplo, Acabou. nós dois, que nós estávamos juntos. O Leão, na época que eu joguei no Palmeiras, ele tinha a mesa dos gordos. Sabe quem era gordo? Buião, o cara não tinha gordura. Gaúcho, caçapa e eu. Os caras comendo tudo filé parmegiana, batata frita, arroz, feijão.
E no café da manhã, à noite, 10 horas da noite que a gente tomava o lanche, aqueles bauru, e nós, torrada e chá. O que eu fazia? Eu comprei o cara do KFC, no shopping, e eu pegava o frango, eu fiz uma Tereza, pra quem não sabe o que é Tereza, se informe, fiz a Tereza com a catadura. O seu amigo Ivan, goleiro reserva, dormia comigo, porque vocês não conversavam, e eu tinha que ficar com ele. Mentira? Mas é o seu. Aí, peguei uma atadura, fiz a atadura, peguei a esparadrapo, e fiz a Tereza, peguei o vasinho do banheiro, pequenininho, fiz lá, pum, comprei o cara do KFC, falei, meu irmão, eu quero os hambúrguer, Coca-Cola, batata frita e o frango. Aí eu acordava com 3 quilos a mais. Não, eu engordo, dormindo. Eu gosto dormindo. É o ar. Que os caras mentem. É o ar. Muita água. Porque tem problema nas glândulas, tireoide. Eu tinha tireoide, nem sabia que era tireoide, não é verdade? Aí, e o medo do Leão que eu tinha? E o respeito que eu tinha pelo Nelsinho Batista? Era outra. Era outra coisa. Hoje não. Hoje você dá uma bronca no filho, o filho fala assim pra você, mas por que você tá falando isso pra mim? Questiona. Ele questiona. Aí você quer questionar um jogador que ganha 1 milhão por mês, 800 mil, que ficou 10 anos na Europa. 5 anos de contrato. 5 anos de contrato, você quer questionar isso? É isso. É só isso que eu penso. Você fazia isso com o Neymar? Você fazia isso com o Felipe Coutinho? Você não fazia isso. Você fazia isso com o Daniel Alves? É a única crítica que eu tenho a você, Fernando Diniz. Do restante, você é monstro. Você é uma pessoa espetacular. Você é maravilhoso. As pessoas que estão do seu lado, as pessoas que trabalham com você, eles amam você porque você é um cara... Mas não precisa isso. Tem aí, Dudu. Tem aí. Esse é do Luciano até. Bota do Perninha. Que é uma das coisas mais feias que eu vi no futebol. Agora, o cara que mostrou o saco. O cara que mostrou o saco. O Pia não fala nada. Mas qual que é o exemplo que eu dou do cara que mostrou o saco? Tá aí, ó. Mas e você? Conta pra mim. O que você achou dessa postura do Fernando Diniz? E o Gabriel Paulista agiu correto? Você acha que o Diniz vai acabar perdendo o controle do elenco com essas explosões dele? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?